Oi, é o seu programa Só Saúde entrando no ar aqui pela sua All TV. Você sabe que nós estamos com você todas as quartas-feiras, das 22 às 23 horas e todos os sábados, das 7 às 8 da noite, das 19 às 20, com o programa Só Saúde, que é o programa Só Saúde, porque não é o programa Só Doença, entendeu? Aqui não tem muita doença, só um pouquinho. Não tem terrorismo, você não fica doente, a gente não fica falando de sintoma, não fica te apavorando, a gente faz prevenção, promoção de saúde, conversa sobre diagnóstico, tratamento, tudo que é bom, tudo que é pra cima. Por isso, é só saúde mesmo. Doença fica lá do lado de fora do estúdio, tá bom? Bom, hoje a gente tem um tema super interessante aqui. Você sabe que o Brasil está vivendo uma das maiores campanhas de vacinação, se não a maior do mundo, né? Que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 70 milhões de brasileiros contra a rubéola. E já conseguiu vacinar 10 milhões e não sei quantos, né? Então, nós vamos conversar sobre vacinação, porque também de 7 a 9 de agosto agora, São Paulo foi sede pela segunda vez do Simpósio Internacional de Vacinas, né? Presidido pelo Dr. Khalil Farah, que é o professor titular de pediatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, e o simpósio é uma realização da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom, então eu trouxe para conversar com a gente a doutora Lili Wex. É isso? É isso. Infectologista pediátrica e vacinóloga e professora adjunta, chefe da disciplina de infectologia pediátrica da Universidade Federal de São Paulo. A doutora também é membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E o doutor Renato Kifuri, que é pediatra da Sociedade Brasileira de Imunização. Muito obrigada, doutores, pela presença. Bom, doutora, o que a gente tem que fazer para se vacinar? Quer dizer, contra o que é obrigatório a gente se vacinar durante a vida? Você falou muito bem, Isabel, durante a vida, porque vacina não é privilégio só de criança. Hoje nós temos 3 calendários de vacinação. Calendário de vacinação da criança, do adolescente e do adulto. Então, vacina é para a vida toda. Na criança, temos as vacinas básicas da infância, recomendadas pelo Ministério da Saúde, começando com hepatite B ao nascimento, tuberculose, depois, aos 2 meses, pólio, paralisia infantil, tríplice de células bacterianas, difteria, tétano, pertussis, hemófilos, né? E depois o rotavírus, recentemente integrado no nosso calendário, sarampo, cachumba, rubéola. É bastante coisa, né? Tudo isso no primeiro ano de vida. Básico, sem contar nas outras vacinas recomendadas também pela Sociedade Brasileira de Imunizações e Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, isso acontece de fato? As crianças são efetivamente vacinadas no Brasil? São, eu acho que as coberturas vacinais, primeiramente eu gostaria de dar uma boa noite aí aos seus telespectadores da All TV, um prazer falar com todos e hoje uma boa noite especial para minha afilhada Gabriela, que deve estar me ouvindo. Gabriela, um grande beijo para seus pais, um parabéns pelo seu aniversário e o presente chega depois. E falando sobre imunizações, isso realmente é uma preocupação muito grande que nós chamamos de coberturas vacinais. Quando a gente pensa num programa de imunizações de toda a população, não nos interessa só incorporar novas vacinas, ter várias vacinas anexadas a este calendário, mas nos interessa também que as pessoas, que as crianças e os adultos recebam essas vacinas. Então, vai-se muito atrás, não só de aquisição de novas vacinas, de buscas, mas que essas vacinas possam ser contempladas para toda a população. Ou seja, que as pessoas consigam ter o acesso e as coberturas sejam elevadas. Para vacinar a criança, nós temos uma cobertura excelente no nosso país. Infelizmente, com a questão da vacinação do adulto e do adolescente, a coisa não é tão fácil assim. Vacinar adolescente, hoje nós temos a hepatite B disponível na rede pública para todos os adolescentes, para todos os adultos até 20 anos de idade. Infelizmente, a cobertura ainda está um pouco aquém do que nós gostaríamos. E a parte do nosso esforço, eu acho que a parte desse até informação de utilidade do seu programa, levar essa informação de que
Vacinação é para todos, como bem disse a doutora Lívia. Pois é. Agora, qual é a dificuldade de vacinar o adolescente? Bom, adolescente parece que é dificuldade para tudo, né? Como é que é, doutora? O adolescente é muito poderoso. O adolescente está no vigor da saúde e tal, só que ele precisa se prevenir contra as doenças. Eu acho que a nossa cultura de vacina é muito ligada à criança e aos cuidados maternos. E quando alguém sai da carteira de vacinação, sai dos cuidados da mãe, tá? Quem é que vai levar o adolescente para vacinar? Eu acho que a mãe e a família têm que continuar pegando no pé do adolescente para vaciná-lo, tá? Porque hoje a gente sabe de doenças muito importantes que acometem os adolescentes, porque eles se tornam um grupo de risco, né? E aí a gente precisa e existe prevenção. Então, como o doutor Renato falou, a começar por hepatite B. É uma doença que é transmitida por sangue e secreções, e quando se fala em secreções, entra a transmissão por via sexual, tudo. E você precisa vacinar o adolescente, vacina super eficaz. Aquele que não foi vacinado na infância tem que vacinar. Ou reforço, como tétano, difteria, 1 a cada 10 anos. Né? Então, o último foi 5 anos, agora 15, 25, 35 e assim por diante. 105, né? E vamos lá, né? Então, e agora... Mas é super importante isso, porque hepatite tem de monte hoje, né? Tem. Hepatite B já foi uma coisa muito mais preocupante, porque hepatite B, ele evolui, ele é uma doença que pode ser silenciosa e evolui para cirrose e câncer do fígado. Terrível. E você tem uma vacina que pode prevenir Maravilha. desde o nascimento. Né? Maravilha. Então, quem não foi vacinado... E hepatite C não tem? Ainda não. Hepatite C é uma vacina que está em desenvolvimento. Porque hepatite C, assim como a B, também leva a todos esses resultados, como cirrose e câncer. Então, é uma vacina que está em desenvolvimento. Eu acho que é uma vacina do futuro, sim. Doutor, e a tal vacina do HPV, que é até uma novidade, né? Relativamente uma coisa nova do ano passado, se não me engano, né? Isso mesmo. A vacina contra o HPV. O HPV é aquele vírus que a gente chama de papilomavírus, né, humano. Talvez das doenças sexualmente transmissível a mais comum de todas elas. É um vírus muito frequente, tanto na população masculina quanto na população feminina, só que nas mulheres, alguns desses HPVs têm algumas particularidades. Eles são capazes de persistirem. Além de, quando a mulher se infecta, ela muitas vezes elimina e não dá sintoma nenhum, às vezes alguma verruga, mas alguns persistem por mais tempo, que a gente chama de infecção persistente. E essas infecções persistentes pelo HPV estão muito relacionadas ao desenvolvimento de câncer de colo do útero, principalmente. Então, as mulheres que são infectadas por esses tipos mais bravos, esses tipos mais malignos de HPV, que persistem na sua infecção, podem evoluir com câncer. E do mesmo jeito que a doutora Lívia comentou, que o vírus da hepatite B pode evoluir para um câncer de fígado, e a vacina da hepatite B foi a primeira vacina, consequentemente, contra o câncer do fígado, o HPV vem uma segunda geração de vacinas contra o câncer, dessa vez contra o câncer do colo uterino. Infelizmente, como toda vacina que é recém-licenciada, recém-aprovada, é uma vacina ainda que custa muito caro, não está disponível nos programas de imunização de quase nenhum país, são poucos os países que já incorporaram gratuitamente para toda a sua população, e hoje só disponível em clínicas privadas, em serviços privados de vacinação, mas uma vacina que se mostrou muito eficaz e deve ser indicada, aprovada, para que se indique e aplique nas meninas e mulheres atualmente de 9 até 26 anos. Então, se você tem menos de 26 anos, converse com o seu médico, que é a orientação de fazer a vacina de prevenção contra o HPV e, consequentemente, contra o câncer de colo de útero, deve estar indicado. Bom, tem uma coisa aqui sobre a obrigatoriedade da vacinação. A Débora diz que estão vacinando porque quem não vai vacinar não vai poder fazer viagens internacionais. E o Penrose está perguntando se é obrigatório vacinar. Como é que é essa questão? Existe uma obrigatoriedade? Existe. Aqui no Brasil, para frequentar escolas, a vacina não é uma coisa obrigatória. Ela é altamente recomendada, né? No caso de viagem, como falou a Débora, os países exigem algumas vacinas.
E uma vacina, a única vacina que é exigida legalmente, você não entra no país se você não está vacinada, é a vacina contra a febre amarela, né? Porque ninguém quer introduzir a febre amarela no seu país. Então, esta é uma vacina que é obrigatória para alguns locais, algumas viagens. Então, isso é obrigatório. Além da necessidade que a gente precisa prevenir para alguns locais de risco, eu acho que isto é o mais importante. Então, não é só a febre amarela, você tem locais que você precisa, tem surto de sarampo, não sei o que, você precisa se vacinar. Quem vai fazer peregrinação para Meca, por exemplo, que vai uma multidão todos os anos, lá também é exigida a vacina contra meningite, né? Hoje, com o problema da poliomielite restrita em alguns países, a Arábia Saudita exige a vacinação contra a polio na entrada ao seu país. E assim por diante, mas de uma forma universal, lembrar da vacina contra a febre amarela. Eu acho, só complementando, acho que a doutora Lili falou, Isabel, em relação à obrigatoriedade. A gente deve sempre pensar num benefício individual, mas a gente tem que pensar no benefício público, né? De uma saúde pública, de um programa de saúde, Se nós desejamos manter o Brasil, por exemplo, livre de poliomielite, nós temos que ter toda a população vacinada. Porque, como a doutora Lili ressaltou, existem alguns países que ainda, por exemplo, têm pólio. Então, se nós temos imigrantes com esse mundo globalizado, com as viagens muito frequentes e muito fácil, se algum portador do vírus da paralisia infantil ingressa no nosso país e encontra susceptíveis, como aconteceu com o sarampo, como acontece com a rubéola, é provável, é possível que esse vírus consiga encontrar um campo para se proliferar e causar epidemias. Então, quando a gente vacina, nós não devemos pensar somente na nossa proteção individual, mas na proteção coletiva e mantermos a nossa situação de saúde pública controlada. Eu ia perguntar se existe alguma doença que foi erradicada com vacina. Tem, né? Varíola. Varíola é o nosso grande exemplo de sucesso com vacinação. A varíola foi talvez uma das primeiras vacinas desenvolvidas lá no século XVIII por Jenner, que foi um dos primeiros que desenvolveu a vacina. E hoje nós temos o planeta livre da varíola, uma doença que matava muitas pessoas, e o planeta hoje está livre de varíola graças à vacinação universal, e não se tem varíola mais no mundo. Nós gostaríamos muito já de estar dizendo o mesmo em relação à vacina contra a polio, a doença poliomielite, erradicada do planeta. Nós já tínhamos esse plano para 2005, para 2010, e a gente ainda não conseguiu, em termos de Organização Mundial de Saúde, fazer com que a doença seja eliminada. Então, há alguns países ali do Sudeste Asiático e da África que ainda têm casos de pólio, e são vários os fatores ali que nos impedem que a gente consiga realmente acabar com isso e erradicar a polio no mundo. Mas nós vamos conseguir. Mas no Brasil não tem mais, né? As Américas estão livres da polio já há um bom tempo, então, tanto no Brasil quanto as Américas, a Europa, são zonas que nós chamamos de livres, já tem certificação internacional de países e continentes livres da polio. Que maravilha, né? Será que um dia a gente vai ter vacina contra tudo? E livrar contra o planeta humor, de tudo, contra o mau humor, contra a TPM, já imaginou que maravilha? São boas vacinas. Porque a gente tem muita coisa acontecendo, mas nós vamos falar já sobre o futuro, porque tem muita coisa, tem muita pesquisa, muito estudo, muita coisa acontecendo. Bom, tem que fazer a pergunta do Penrose aqui, que ele está falando que ele vai fazer 26 anos e não se vacinou ainda. Quer dizer, não tomou nenhuma vacina, Penrose? Não acredito. Ele mora em Marília e está perguntando se ele deve ou não se vacinar. E se é válido, nesse caso, o ditado que diz antes arriscar do que petiscar. Ah, tá louco. Como é que é? Ele com 26 anos, será que ele não tomou vacina nenhuma, doutora? Não é possível, ele deve ter tomado quando era pequenininho, né? Ele deve ter tomado, se ele for um brasileiro exemplar, ele deve ter tomado a vacina. E como brasileiro exemplar, ele deve ter perdido o documento, né? Então, eu acho que se ele está em dúvida se tomou ou não a vacina, ele deve se imunizar. Então, com 26 anos, eu acho que hepatite B, ele deve se proteger, né? Sarampo, cachumba, rubéola, né? Está disponível agora na campanha. Por favor, não esqueça de ir. Sarampo, cachumba e rubéola, a vacina contra o tétano, que a gente costuma imunizar na infância
E quando chega nessa idade, é uma dose de reforço. Se ele não fez, não sabe se fez, a gente começa com as 3 doses, né? E depois ele faz, então, um reforço a cada 10 anos. São apenas estas, as vacinas obrigatórias para esta faixa etária, né? E tem outras, se ele nunca teve catapora, existe catapora, vacina contra catapora, varicela para adultos, né? Hepatite A e assim por diante. Mas eu acho que basicamente são essas 3 vacinas, né, para ele. E para os idosos, é só a vacina da gripe? Não é, né? Esse é um outro problema também. Os idosos entraram no calendário, a cultura de vacinação foi inserida nessa população de mais idade. Cada um chama idoso uma idade, né? Uns acham que é acima de 60 anos, outros acham que é acima de 65. Nos Estados Unidos, eles já estão dando a gripe acima da faixa etária de 50 anos de idade. Dizem que idoso é aquele que tem 10 anos mais que nós, né? Então, quem tem 10 anos mais que nós, a gente já chama de idoso. Mas a vacinação para a idade mais avançada, normalmente, além da vacina contra a gripe ou influenza, que é o vírus causador da gripe, indica-se a vacina contra pneumonias, ou a vacina pneumocócica. E a vacina contra o tétano, que, como a Lili comentou, deve ser feita de 10 em 10 anos, até 95, 105, até o fim de nossas vidas. Então, a vacinação do idoso ou do adulto acima de 60 anos, ele deve receber a vacina contra a gripe anualmente, uma dose única da vacina contra a pneumonia e a do tétano de 10 em 10 anos. Essas são as 3 vacinas recomendadas para essa faixa etária. A Raquel Bjork está dizendo, eu espero que tenha uma vacina para candidíase, mas tem, não tem? Candidíase, não. Não? Não tem ainda. A cândida é causada por um fungo, né? Nós não temos ainda vacina para candidíase. É tratável, uma doença, felizmente, né? Tratável. A Raquel é minha telespectadora há muitos anos e ela sempre está brigando com essa candidíase aqui. Eu já conheço essa história, né, Raquel? E você também, melhor do que eu. Bom, eu quero falar sobre o futuro. O que está sendo pesquisado? O que vem aí pela frente agora, doutor? O futuro, nós podemos dividir o futuro em curto prazo, médio prazo, longo prazo, dependendo do que a gente almeja, do que a gente sonha. Com imunização, nada tem se mostrado tão eficaz e tão importante na prevenção, na conquista de saúde, como as vacinas se mostraram. Talvez tirando a água potável, que seja um ganho enorme para a saúde de uma população, nenhum outro ganho supera as vacinas nesse campo da prevenção. Então, do mesmo jeito que hoje nós contamos com vacinas contra hepatite B, contra pólio, contra rotavírus, diarreia por rotavírus, vacinas contra tétano, rubéola, que estamos aí numa campanha desafiadora, o futuro nos promete outras vacinas. Por exemplo, uma vacina da dengue. Essa, num curto prazo, talvez 2 anos ou 3, a gente já tem uma vacina disponível para uma epidemia importante, uma doença que causa epidemias grandes, com mortalidade, com gastos na saúde pública enormes. Então, é importante que se invista em doenças onde o impacto sobre a população dela é muito grande. Vacina contra a tuberculose, uma melhor vacina, infelizmente ainda nós temos problemas com tuberculose. O futuro sonha-se com vacina contra a malária, com essas doenças que são problemas, principalmente em países tropicais, principalmente em países onde a condição econômica não é ideal. A mais longo prazo, a gente sonha com uma vacina contra a hepatite C, sonha com uma vacina contra a AIDS, a gente sonha com uma vacina contra a doença de Chagas, ou seja, são várias mazelas, aí, várias doenças que acometem a população e que um dia a gente espera contar com a prevenção e não com o gasto da terapia, o gasto da reabilitação, que realmente é muito... Nunca a ideia do prevenir é melhor que remediar é tão bem colocada como imunizações. E aí tem um outro campo das doenças não infecciosas que o futuro parece ser muito promissor também. Hoje já se pesquisa várias vacinas, não para doenças infecciosas, mas para vacina para obesidade, vacina para tabagismo, contra o tabagismo, vacina para Alzheimer, vacina para úlcera do estômago. Então, são outras doenças com as quais já se cogita ou se já pensam com essas novas tecnologias de se buscar uma prevenção que não seja a orientação, que não seja além da orientação também, uma prevenção através de vacinas. Muito legal, né? E a gente vai chegar lá, sem dúvida. Agora eu quero saber uma coisa. A gente fala de vacina, todo mundo fala tal, mas como é que funciona? O que é uma vacina? Como é que ela é feita? Qual é o princípio? O que ela é?
Então, nesse último simpósio que tivemos, né, Simpósio Internacional de Vacinas, a gente conseguimos trazer muitos palestrantes internacionais da área de vacinas, para discutir, além das vacinas hoje utilizadas, vacinas do futuro e a produção, como isto pode ser feito. Né? Classicamente, desde a época do Jenner, como o Dr. Renato falou, Pasteur, vacina, você pega o agente, né, e atenua o agente. Então, você pode ter uma vacina viva, porém enfraquecida, para ela causar a resposta imune, mas não causar a doença. Este é o clássico de uma vacina viva atenuada, como é o caso da poliomielite, da gotinha, que imita a infecção natural, porque a infecção por pólio é por boca, então a vacina oral imita, né, igualzinho, Sabin fez a mesma coisa, só que atenuando o vírus. Então, é um vírus vivo, atenuado. Você dá, ele faz algo parecido com a doença, estimula a resposta imune, mas não causa a doença. Né? Que bacana isso, né? Isto foi um princípio, Isso é bárbaro. Quando começou com a varíola, etc. Aí você pode pegar esse mesmo organismo e inativar, deixá-lo morto. Né? Aí ele pode dar a resposta e não a doença. E assim você caminha. Para gripe, por exemplo, influenza, usa-se o vírus da influenza, mais pedaços dele. E é um vírus morto, né? Ele é morto e em pedaços. Então, vírus da influenza, a vacina contra a influenza, nunca pode dar gripe. Pelo próprio princípio da vacina, de como ela é feita. Então, essa coisa de dizer, eu tomei a vacina, peguei gripe, isso é impossível, porque a vacina não tem esta capacidade. Ela é uma vacina morta e em pedacinhos. Morta e esquartejada. Então, não consegue fazer esta proeza de dar a vacina contra a gripe e ter a gripe. Tá? E assim a gente vai para vários tipos. HPV agora é uma outra tecnologia. Né? Você tem uma partícula que parece um vírus, mas um vírus oco e não tem material genético. Você tem a vacina hepatite B feita por engenharia genética. Até hoje, para H. pylori, para úlcera, está se fazendo agora a vacinologia reversa, também novos métodos de desenvolvimento de vacinas. Super bacana essa conversa, né? Mas a gente agora vai, ó, para aquele intervalinho, mas vai e volta. Rick e Hugo não queriam estudar. Passavam o dia todo na rua. Mas aqui em Teresina, a escola não desiste das crianças. Eu queria saber por que o Rick não foi hoje à escola. A comunidade e os professores se unem para cuidar de cada aluno. Você vê a presença do pai, associação de moradores, dos funcionários, e hoje eu não sei dirigir sem a participação do conselho escolar. Eu passei a ver com o conselho que nós mães temos que estar mais presente, né? Porque isso é importante. Hoje, Rick e Hugo são colegas na mesma classe e descobriram a alegria de aprender. A minha mãe fica orgulhosa de mim e assim eu vou seguir em frente. Apoiar os conselhos escolares, garantir a frequência e o desempenho dos alunos, metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Faça parte você também. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Para medir a aprendizagem dos alunos do ensino básico, o Ministério da Educação passou a usar um novo indicador, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o resultado da combinação das notas da Prova Brasil e das taxas de aprovação dos estudantes. O primeiro IDEB brasileiro apurado em 2005 nas séries iniciais era 3,8, muito distante da média 6 dos países desenvolvidos. Agora a distância diminuiu. Em 2 anos, o novo IDEB brasileiro apurado em 2007 saltou para 4,2. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Conheça o IDEB do seu município e da sua escola e saiba como participar para melhorar a educação dos brasileiros. Ministério da Educação.
Brasil, um país de todos. Educação de qualidade, compromisso de todos. Voltamos com o nosso programa Só Saúde, hoje conversando sobre as vacinas e a vacinação. Você sabe que nós estamos vivendo a maior campanha de vacinação do mundo aqui no Brasil, né? 70 milhões de pessoas imunizadas contra a rubéola. Essa é a meta do Ministério da Saúde, que já conseguiu imunizar mais de 10 milhões de pessoas. Muito bacana isso, né? E eu tô aqui com muita alegria com a doutora Lili Wex, infectologista, pediatra e vacinóloga e professora adjunta-chefe da disciplina de infectologia pediátrica da Unifesp. Ela também é membro da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Estou também com o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra da Sociedade Brasileira de Imunização. Bom, antes de continuar, vou dar minha dica de livro para você, hein? Você sabe que eu sempre estou mandando você ler, porque ler também faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça, faz bem para a alma e para o coração. Olha só, hoje minha dica é um livro maravilhoso, aqui um lançamento da editora Record, que é Pedro, Paulo e Maria Madalena, os seguidores de Jesus, tá vendo? Do Bart Ehrman. Esse cara já escreveu outros livros, Evangelhos Perdidos e o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Então, ele é um pesquisador, ele é um historiador e ele é maravilhoso, é uma delícia de ler, é sensacional porque ele analisa o que está, assim, oficializado e o que não está. O que tem de lenda, o que tem de crendice, mas quem disse que a lenda é lenda, né? Então, você lê que você vai se divertir aqui. Bem Tem muita, interessante. né? Pois é, porque de repente não é a lenda, vai ver que a lenda que é a verdade a verdade oficial é que é lenda. Então, tá tudo aqui contestadinho. A história de Pedro, Simão Pedro, né? Paulo, que não foi contemporâneo de Jesus, como você sabe, e Maria Madalena, que é uma figura que a igreja, ó, como faz com todas as mulheres, né? Qualquer religião discrimina as mulheres direto. Mulher não tem vez para religião. E o cristianismo e o catolicismo não fica nem um pouco atrás, né? Então, a coitada da Maria Madalena, agora que ela está ressurgindo das cinzas. Agora, nesses últimos tempos. Então, Pedro, Paulo e Maria Madalena, um lançamento da editora Record para você em todas as livrarias. Esse daqui não estou dando de presente hoje não, viu? Mas semana que vem tem livro de presente para você. Bom, vamos continuar. A gente já conversou aqui sobre o futuro, o que é que vem por aí em termos de vacinação. E quando nós fomos para o intervalo, a doutora Lili estava nos explicando como é que as vacinas funcionam, né? Agora, será que as pessoas, doutor, têm consciência da importância da vacinação? Eu acho que tem na questão da vacinação pediátrica, né? Hoje as coberturas nossas no país como um todo, na área da pediatria, é muito elevada. Nós temos em relação a tuberculose, hepatite B, tétano, coqueluche, rotavírus, excelentes coberturas. O país hoje alcança, com toda a sua capacidade dos postos de vacinação, uma cobertura muito elevada e é muito preocupante a saúde da infância. O que é um mito, o que ainda a gente tem muita dificuldade, é conscientizar a população, principalmente de adolescentes e adultos, que a vacinação é uma coisa importante para a sua saúde. Porque são pessoas rígidas, né? Então, são pessoas que estão bem, sem doença nenhuma, e você tem que, eventualmente, convencê-la de que ela deve ir a um posto de saúde, deve ir a uma unidade qualquer de vacinação, receber uma vacina contra uma doença, muitas vezes, que ela desconhece. Então, falta informação para essa pessoa, falta informação, às vezes, do médico que atende essa pessoa, recomendando que ele se vacine. Então, eu acho que é um esforço de todos. Eu aproveito o espaço aqui que você nos dá para agradecê-la, a oportunidade de falar com seus telespectadores, que é uma população altamente seleta e inteligente que assiste um programa deste nível, para que divulguem, que nos ajudem nessa tarefa que é conscientizar a população, qualquer agente de saúde, qualquer pessoa que tenha um conhecido. Lembrar que vacinação é para todos, não só quando aproveita uma campanha que está em vigência agora da rubéola, atualizar também a sua vacinação contra hepatite, contra tétano, difteria, como a doutora Lili comentou. E para atualizar, só procurar posto de saúde, né?
É só procurar. As vacinas estão disponíveis. É só procurar o posto de saúde, tá? Pessoas doentes, que têm alguma doença, ou pessoas grávidas. Eu acho que nesta campanha da rubéola, a gente deve lembrar, não é só procurar. Se você tem alguma doença de base, está fazendo quimioterapia, radioterapia, acho que essas pessoas devem consultar o médico antes para ver se podem ser vacinadas, tá? A vacina contra sarampo e rubéola, a dupla viral, como está sendo dada a 70 milhões de pessoas, a gente precisa dar com alguns cuidados. Como é vacina de vírus vivos, você não deve dar para pessoas com um comprometimento do sistema imune. Então, em quimioterapia, radioterapia, qualquer droga imunossupressora, HIV, com comprometimento da resposta imune, e grávidas, tá? Acho que fora isto, você pode vacinar à vontade. Mas pessoas grávidas, etc., esse é um certo cuidado na hora de vacinar. Qual é o risco? O risco é um risco teórico. Como nós estamos lidando com uma vacina de vírus vivos e o vírus da rubéola pode trazer malformação fetal, então a gente evita aplicar a vacina numa pessoa grávida, principalmente no início da gravidez. Então, não é vacinar grávidas, tá? Mas isto ocorre muito porque muitas pessoas podem não saber que já estão grávidas, né? E todos os estudos no mundo, e um excelente estudo no Brasil, mostrou que não teve nenhum problema, consequência ao feto. Entretanto, pelo risco teórico, a gente recomenda não vacinar a gestante. E se a mulher for vacinar contra sarampo e rubéola, deve evitar a gravidez por 1 mês. Né? Este é o cuidado melhor em relação a esta vacinação. Né? Tá certo. Todas as vacinas têm risco? Existem populações que têm mais risco ou não existe isso? Eu queria até aproveitar esse gancho que a doutora Lili estava comentando em relação a pessoas que têm alguma doença. Ao mesmo tempo que algumas vacinas podem ser contraindicadas nessa população, existe outro grupo de pessoas que precisam receber algumas vacinas exatamente por terem alguma doença de base. Eu vou dar alguns exemplos só para ficar claro melhor o que eu estou dizendo. Então vamos dizer que a pessoa tenha o HIV, vamos dizer que essa pessoa seja diabética, vamos dizer que essa pessoa tem um problema renal crônico, um transplantado, ou tem um problema de fígado, uma cirrose hepática, ou uma criança que é portadora de uma síndrome de Down, ou um bebê que foi prematuro, ou, enfim, quem tem várias dessas doenças são mais susceptíveis a algumas doenças. Então, essas pessoas em especial, além dessas vacinas que são recomendadas para todos, devem receber outras vacinas, como a vacina contra meningite, como a vacina contra pneumonias, contra a vacina contra a gripe, vacina para prematuro contra outros vírus respiratórios. Então, esse grupo de pessoas, ou indivíduos, seja crianças ou adultos, que têm alguma doença já de base, deve receber vacinas especiais também, que são fornecidas também pelo Estado, pelo nosso Programa Nacional de Imunização, em alguns centros de vacinação específicos que tenham essas vacinas para essas situações. São chamados CRIAs, que é Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Então, esses CRIs, a doutora Lília, que inclusive chefia um deles da Escola Paulista, são os locais onde são fornecidas essas vacinas especiais para quem tem essas situações. Então, procure conversar de novo com o seu médico. Você é diabético, você que é cardiopata, você que tem um problema renal, você que tem um problema pulmonar crônico, é um transplantado, portador de síndrome de Down, HIVs positivos, tem alguma doença que sua imunidade é piorada, deve sim receber a vacina. Agora, em relação à sua pergunta, quando você me pergunta sobre se vacinas têm riscos, efeitos colaterais ou eventos adversos, como a gente chama, mas qualquer vacina pode dar. Então, às vezes, dor no local, às vezes uma febre, às vezes um mal-estar, às vezes um vermelhinho no corpo. Então, algumas vacinas dão essas reações, esses eventos adversos ou efeitos colaterais. São esperados, a gente conhece muito bem a porcentagem com que essas reações acontecem. Mas fiquem tranquilos no seguinte sentido,
a vacinação, a probabilidade ou a consequência de uma reação vacinal é infinitamente inferior aos danos que a doença lhe traz. Então, por exemplo, eu vou tomar uma vacina do sarampo, posso ter uma febre, mas se eu tiver um sarampo de verdade, essa febre é muito mais alta, a consequência da doença é muito mais alta. Eu vou tomar uma vacina de tétano e vou ter uma dor no local, é possível, mas ter o tétano, a dor é muito maior, o sofrimento é muito maior. Então, nenhuma reação vacinal é maior do que o desconforto causado pela doença, senão não teria sentido. Eu vou dar uma vacina que lhe causa mais mal do que benefício, não é uma boa tática, né? Então, as vacinas podem sim dar eventos adversos, efeitos colaterais, geralmente são leves, transitórios, bem toleradas, e as vacinas hoje que nós temos licenciadas no país são todas muito bem toleradas e com efeitos colaterais às vezes conhecidos, porém curtas duração, benignos e que não atrapalham em nada a imunização. Dá bem, né? Então pode tomar sua vacina sossegado, que pelo menos você fica livre de muitas doenças, né? Agora, a doutora falou em 10 anos. Esse é o tempo? 10 anos a duração de uma vacina ou cada uma tem um tempo diferente? Cada uma tem um tempo diferente. Muitas vacinas têm uma imunidade duradoura para a vida toda, tá? Por exemplo, essa dupla viral ou tríplice viral que está dando agora, ela tem uma duração muito prolongada, né? Então, a gente recomenda a utilização de uma dose, pelo menos, na infância, 2 doses, para uma dose cobrir, eventualmente, a falha de uma primeira. Mas a proteção conferida é duradoura, por longa data. Hepatite B, por exemplo, se a pessoa já respondeu à vacina, também é para a vida toda. Não há necessidade de dose de reforço. O que precisa dose de reforço, classicamente, é a vacina contra o tétano, 1 dose a cada 10 anos, a vacina contra a febre amarela, 1 dose a cada 10 anos. As demais, uma vez feito o esquema e alguns reforços recomendados, é o bastante para a vida toda. E a vacina contra a influenza é uma vacina que deve ser dada anualmente. Também porque a imunidade não dura para sempre, mas principalmente porque o vírus sofre mutações constantes. E a gente tem que correr atrás disso e fabricar, desenvolver uma vacina nova a cada ano. Então, as pessoas precisam ser vacinadas anualmente. Quer dizer que cada ano é uma vacina diferente, a da gripe, mas não são muitos os vírus da gripe? Não. E a gente é imunizado contra todos? Não são muitos? Não são, não. O vírus da gripe, na verdade, é um tipo de vírus que nós chamamos de vírus influenza, o vírus da gripe. Então, é um vírus único. Ele tem alguns subtipos que nós chamamos. Então, ele pode ser influenza A, influenza B, influenza C. O C praticamente não tem importância clínica. Nós temos, então, hoje 2 subtipos do vírus da gripe, que é o tipo A e tipo B. Todo ano esses vírus sofrem pequenas mutações, então eles variam um pouquinho e enganam o nosso sistema imune. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma doença por um vírus que é estável, tivemos catapora, quem teve catapora uma vez na vida nunca mais tem catapora, porque você adquire aquela imunidade com a primeira infecção e você não vai ser reapresentado ao vírus da catapora, que é o mesmo, que você já conhece, e aqueles anticorpos que você fez na primeira doença não vai te proteger e não vai fazer com que você adoeça uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Isso vale para cachumba, isso vale para rubéola, isso vale para sarampo, isso vale para catapora. Então, quem teve essas doenças não repete essa doença. Diferente do vírus da gripe, que ele continua sendo o mesmo vírus da gripe, só porque ele sofre uma pequena alteração. E no ano seguinte, lá vem ele de novo, e o nosso sistema imunológico não reconhece aquele mesmo vírus que sofreu uma maquiagem, disfarça-se e nos causa outras infecções. E Que por danadinho, isso que, hein? danadinho. Ele faz uma infecção anual, faz uma epidemia sazonal, que a gente chama por um vírus diferente, que na verdade é o mesmo, mas ele é maquiado. O trabalho de se fazer uma vacina anualmente é exatamente essa, é reconhecer qual vírus que vai circular naquele inverno seguinte, que mutação será que ele sofreu, e recomendação pela Organização Mundial de Saúde, dos fabricantes de vacina, que se faça uma vacina que contenha
3 dos principais tipos que deverão circular naquele próximo inverno. Quer dizer, a gente prevê, então, o que vai acontecer. Prevê. Existe uma rede, que a gente chama rede de vigilância da gripe em todo o planeta, que Bacana monitora isso. essas alterações. Então, recolhe-se os vírus do hemisfério norte, do hemisfério sul, vigia-se toda essa circulação desse vírus e prevê, olha, esse ano deve circular um vírus A diferente, um vírus B diferente, e a cepa, a vacina que circula ou que chega para nós, é uma vacina que a gente chama de trivalente, porque tem 3 variações do vírus, 2A e 1B, todo ano é assim, com aquela previsão do que vai circular naquele inverno. Geralmente se acerta muito, às vezes tem anos, às vezes já que aconteceu de errar, mas geralmente essa previsão fica muito próxima do que circula realmente, e a cobertura a eficiência da vacina, a eficácia da vacina, vai depender muito da coincidência dos vírus que foram escolhidos para estar contidos na vacina com os vírus que vão circular. E hoje, com a experiência de muitos anos, inclusive depois que se dividiu, fez uma vacina para o inverno do hemisfério norte, uma vacina para o inverno do hemisfério sul, você conseguiu muito mais proximidade e muito mais acerto entre as cepas que estão circulando do vírus naquele inverno com as indicadas para conter na vacina. Mas, Isabel, a sua colocação também é muito importante, porque, na verdade, vírus da influenza é este que o Dr. Renato falou. Mas existem vários outros vírus e bactérias que causam infecções respiratórias. Aí a pessoa se confunde. Mas eu tomei a vacina e fiquei gripada? Né? Na verdade, tomou vacina contra a influenza, mas teve uma infecção por adenovírus, por rinovírus, por outro vírus. Então, e esta é a diferenciação que também deve ser feita. A vacina é contra o vírus da influenza, aquela gripe que é pior, mais forte, derruba, leva a complicações, internações e idosos até óbitos. Então, a vacina contra a influenza é contra esta influenza. Ela não é uma vacina contra resfriado comum, dor de garganta, sinusite, alergia, etc. Unha encravada. Não. As pessoas confundem. Falam, tomei vacina e tive gripe. Mas é isso mesmo, porque é difícil para a gente, para o leigo, perceber as diferenças que existem, né? Entre uma coisa e outra. Porque sintoma é tudo parecido, não é? E nós culturalmente chamamos qualquer doença Qualquer coisa respiratória de de gripe. Estou com dor de garganta, estou gripado, estou com sinusite, estou gripado, quando não é verdade. Gripe é essa doença que a doutora Lili descreveu bem. Febre, mal-estar, início súbito, aguda, com uma febre mais alta que te derruba. Todo mundo, acho que já teve alguma gripe na vida, sabe o que é isso. Mas é diferente do resfriado comum, diferente da amidalite viral, diferente de tantas outras doenças respiratórias contra as quais a vacina não protege. Então, é importante, para não se criar falsas expectativas em relação à vacinação, é saber que quando a gente recebe uma vacina contra a gripe, nós estamos protegidos contra a gripe. Pois é, né? E para os idosos é importante, porque normalmente vira pneumonia isso, né? Isso, ele pode complicar. Isto é a grande preocupação em relação à influenza, é que em adultos, idosos e em bebês, crianças também complica muito. Então, é causa de internação. É por isso que a gente deve prevenir esta infecção. Agora, doutora, me fala uma coisa, uma curiosidade. Aquela gripe famosa espanhola que teve em 1919, que matou um monte de gente, aquilo era também uma mutação do mesmo vírus? Era uma mutação. Aquela gripe espanhola, gripe tal, que matou mais do que uma guerra, né? Muito provavelmente houve uma grande mutação. E naquela época não se sabia disso, né? Houve uma grande mutação e a humanidade não tinha proteção contra isso, né? Esta é a preocupação de vir de novo uma pandemia, isto é, uma infecção que pegue o mundo todo, né? Este é o risco, por exemplo, da gripe aviária, né? É uma gripe aviária que vem da ave. Ele tem tipos que não passam para o homem habitualmente, até que fez a mutação e infectou o homem. Se isto se espalhar, ninguém está protegido, tem imunidade feita já para isso. Isto pode levar a uma pandemia e ter todo esse resultado desastroso que nós já vimos no passado. É para isso que existe uma vigilância enorme em cima disso. Aí, a gente tem que ir para aquele intervalinho, mas a gente vai e volta.
Quer estourar sua banda esse ano? Para 2007, a Dolphin está cheia de novidades. São baterias, guitarras, instrumentos de sopro e uma infinidade de acessórios para você tocar e rolar numa boa. Os nomes e peso da música já estão usando Dolphin. E aí, tá esperando o quê? Chegou a hora de você ser Dolphin. Som para quem faz acontecer. Distribuidor exclusivo Musical ISO. A represa é presa, presa com água. É feita de pedra pesada com 1000 toneladas de água. Lá embaixo, os peixes, cascudo, cará, carapeba, brincam de esconde-esconde se tocando nas pedras. Desce a correnteza correndo, descansa na represa e cai pelo caidor fazendo cócegas nas pedras. A água de baixo, temendo a água de cima, faz onda para escapar, fugindo para outro lugar. Sobre a estreita ponte, o danado do vento vem assustar a gente com seu sopro violento. As árvores nas beiras se seguram na areia, temerosas não querem ser levadas pela força da correnteza. Da minha janela vejo esse mundo. Um mundo dentro do outro, presos na muralha da represa. Eu sou a Carla, escrevi essa poesia. Descubra o poder que as palavras têm. Participe da Olimpíada da Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Olá, voltamos com o seu programa Só Saúde. Você sabe que nós estamos com você todas as quartas-feiras, das 10 às 11 da noite, todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Vê se decora, né? Porque tem gente que faz confusão, liga na quarta-feira às 7, depois do sábado às 10, aí já passou. Na quarta às 7 até é bom, você assiste o programa das 7, espera das 10, mas no sábado, se você ligar às 10, já perdeu, né? Então é isso aí. Mas se você perder, você também pode ir assistir lá no meu site, porque os programas ficam arquivados lá por um mês. Eu deixo lá o programa um mês, fica lá. Então, se você perder um tema que é importante ou alguma coisa que você quer rever, você vai no meu site. O meu site é o www.isabel.vasconcelos.com.br. E no meu site tem um montão de coisas interessantes para você, que eu aposto que você já sabe. Você que me acompanha já sabe, é claro, né? Tem página de memória, tem a mulher de hoje, todo dia muda. Todo dia tem a biografia de uma mulher que marca o dia de hoje. Todo dia. Sábado, domingo, feriado, todo dia eu coloco lá para você. Sou eu mesma que faço isso. E tem um montão de vídeos sobre tudo. Tem vídeos antigos, tem vídeos modernos, tem programas de televisão, tem vídeos de... Ah, você nem imagina. Vai lá que você vai gostar. Também tem todos os meus livros publicados com vídeos sobre todos os meus livros. Tem vídeos de reportagem, tem vídeo de entrevista, vídeo da cobertura do lançamento do livro. Então, um montão de coisa legal para você lá. www.isabel.vasconcelos.com.br. Vai lá. Bom, eu tô aqui com muita alegria hoje, já estamos terminando, né? Com a doutora Lili Wex, é isso? É isso. Difícil seu nome, doutora. Infectologista pediátrica e vacinóloga e professora-chefe da disciplina de infectologia pediátrica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e com o doutor Renato Kifuri, que é pediatra da Sociedade Brasileira de Imunização. Nós já falamos sobre tudo aqui. Agora, eu queria o recado final dos nossos doutores, começando pela doutora Lili. Eu acho que nesse momento é importante lembrar da vacinação em todas as faixas etárias, da vacinação da família, da criança, dos pais e do avô, né? E agora nós estamos em plena campanha de vacinação contra a rubéola e é super importante a participação do homem nessa campanha, porque o homem sempre escapou um pouco da ação das vacinas. E é muito importante a participação dos adultos nessa fase, porque nós constatamos que o vírus da rubéola tem circulado entre os adultos, principalmente entre os homens que não foram vacinados, e isto não deve persistir, porque se o homem em quem a rubéola é uma doença muito tranquila, ele é uma cadeia de transmissão, ele pode passar a doença para a esposa
e levar a uma criança com malformação fetal, com a síndrome da rubéola congênita. Isto é, a criança pode nascer com deficiência visual, surdez, deficiência mental e várias outras coisas, cardíaca, etc. Então, vacinar, compareçam todos, a faixa etária é de 20 a 39 anos de idade, e nós pretendemos, depois dessa campanha, eliminar, acabar com a rubéola no Brasil. Nunca mais ter casos de rubéola congênita aqui. Tinha uma internauta que estava perguntando, a Débora, ela estava perguntando lá no comecinho do programa, será que vão conseguir acabar com a rubéola mesmo? Não, né? Conseguiram acabar com a varíola, porque não vai conseguir acabar com a rubéola. Exatamente. Depende de você, principalmente. Depende da gente. Agora, por que é para menor de 39 anos? Depois disso está livre do risco? Não é assim. Os mais idosos, os 40 anos para cima, ele pode ter tido contato anteriormente, quando a gente tinha muita rubéola ainda. Os pequenininhos já recebem isto no calendário. Mas esta faixa maior dos adultos jovens, eles não receberam a vacina tríplice viral com a rubéola no seu calendário na infância, porque a vacina foi introduzida mais recentemente no estado de São Paulo a partir de 92 e todo o Brasil a partir do ano 2000. Então, quem não se vacina, né, depois disso, tem grande chance de não ter sido vacinado, não pegou nenhuma campanha, etc. Né? Então, por isso que se estabeleceu esta meta, porque a faixa etária é onde circula mais o vírus. E se a gente vacinar todos até essa idade, nós conseguiríamos acabar com a rubéola no Brasil, para, junto com os outros países da América, acabar com a rubéola nas Américas. Que até beleza, o né? ano 2010. Esta é a meta da Organização Pan-Americana de Saúde. Bacana. Bom, doutor Renato, e a sua palavra final? Minha palavra final é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui no seu programa, falar com seus telespectadores e reforçar o que a doutora Lili falou. Nós estamos em plena campanha, estamos no meio de uma campanha de vacinação que é um desafio, uma campanha enorme e que eu acho que é o exercício da cidadania que nos permite hoje ir até vocês e dar o nosso recado e dizer que isso é importante para a saúde da população, não só aqui da sua vida, da sua família, mas para a população toda do nosso país. Quando se pensa em vacinação, não se pensa simplesmente na proteção individual, mas nós temos que ter metas de saúde coletiva, metas de planejamento em prevenção dessas doenças em outras faixas etárias, nas mulheres gestantes, eliminando a rubéola congênita. E eu gostaria de dar mais um recadinho em relação à hepatite B, que a gente falou que hoje está disponível. Então, você adolescente, você adulto até 20 anos de idade, essa vacina está gratuitamente disponível na rede pública. Vamos vacinar, uma doença importante de transmissão sexual. Quem adquire o vírus da hepatite B pode ficar portador crônico para o resto da vida, transmitindo para outros, evoluindo às vezes com o seu fígado, com uma cirrose, depois com câncer de fígado. Então, hoje a gente ter uma doença desta, que poderia ter sido prevenida por imunização, eu acho que talvez seja um dos grandes arrependimentos que a gente possa ter na vida. Então, prevenir, você hoje adoecer por uma doença e morrer por uma doença prevenível, por vacinas, eu acho que é um dos grandes pecados que a gente não deve cometer. E eu acho que o que a Lili comentou é verdade. Estamos em plena campanha, querendo que todos participem e que se vacinem. Não só a criança no seu calendário de rotina, mas o adulto de 20 a 40 anos com a rubéola. Atualize sua vacinação contra o tétano, procure se vacinar contra a hepatite B, que são doenças preveníveis e muito importantes em termos de saúde individual e coletiva. Bem legal. Bom, eu tenho que mandar um beijo aqui pro pessoal do chat, que tá sempre aqui com a gente, o Penrose, a Raquel, a Débora. Hoje não tava o comandante Edgar, né? Gozado, nem a Norminha Portal. Esse pessoal todo, muito obrigada pela participação. E também
para os que entraram pela linha direta, como o Miguel, o Pablo, que perguntava qual é a melhor maneira de se prevenir contra a gripe, é vacinar, né, doutor? Não é isso? E para o Romão Cabreiro e para o Pedro Júnior, lá de Uberaba, que está mandando um beijo para todo mundo. Então, um beijo para Uberaba e para vocês todos. Muito obrigada pela participação. Eu sempre digo que eu não sei como eu fiz 20 anos de televisão sem chat. Não sei mais fazer, não sei, nem lembro como é que era que eu fazia sem a participação de vocês. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Lili, muito obrigada, doutor Renato. E você já sabe, a gente volta na quarta-feira, mas aí, na quarta-feira não, no sábado, aí às 7 da noite, e sábado nós vamos conversar sobre as deficiências auditivas. E você não deve perder, tá? Uma boa semana, até sábado. Tchau. Doutor, desde que eu nasci que ando adoentado, tenho o nariz um tanto avantajado. A minha cara é feia pra chuchu, mas o meu queixo até parece uma castanha de